Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai resolver a questão de número 7. Essa é uma questão que está falando da influência de algumas massas de ar que atuam aqui no nosso país. Como você viu na videoaula do primeiro assunto nosso sobre clima, as massas de ar são fatores climáticos, ou seja, elas determinam por que o clima em uma determinada área é diferente de outra área, tá? E aí, só para fazer uma recapitulação aqui com vocês, é o seguinte: nós temos massas de ar que são úmidas, quando elas saem dos oceanos, elas têm a sua origem sobre os oceanos, e nós temos as massas de ar que são secas, quando elas têm a sua origem dentro dos continentes, quando elas se formam nos continentes, tá? Nós temos também massas de ar que são frias, quando saem das regiões polares e temperadas, e nós temos massas de ar que são quentes, quando saem das regiões tropicais e das regiões equatoriais, tá? Nós apenas temos uma exceção no que diz respeito à massa de ar continental, que pode trazer umidade, que é a massa equatorial continental, que ela se forma nessa região aqui que eu vou mostrar para vocês. Observem perto da região da letra W, tá? Ela se forma numa região continental, no entanto, ela passa por uma região de floresta, onde a evapotranspiração, ou seja, a umidade do ar, que é oriunda da evaporação da água que sai da vegetação, faz com que ela seja muito úmida. Portanto, nessa região aqui, as nuvens são tão carregadas que elas são chamadas de rios voadores. E essa massa equatorial continental, sendo úmida, mesmo saindo do continente, é a única massa de ar continental do planeta que é úmida. Ela tem como principal característica trazer umidade tanto para a região sudeste, para a região centro-oeste e um pouco também para a região sul, tá? Ok? Mas baseado nisso, nós temos aí uma questão. Eu estou mexendo no celular aqui porque eu vou ler o enunciado da questão para não poder mexer no mapa que está na sua tela aí, tá? Você tem uma questão aqui da FUVEST, que é o vestibular mais difícil do Brasil, que é o vestibular para você entrar na USP, que está entre as 100 melhores universidades da América Latina, tá? E aí o que acontece? Você vai analisar esse mapa aqui que diz respeito às massas de ar e responder as questões. Então, fica olhando na tela do seu computador enquanto eu leio o enunciado, que está aqui comigo. Aí está assim, ó. O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencentes à zona intertropical. Lembrando que quando você viu o clima, você observou que a Terra é dividida em 3 zonas climáticas. Nós temos a zona intertropical, ou simplesmente zona tropical, que vai do Trópico de Câncer no hemisfério norte, passando pela linha do Equador e chegando até o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Essa é a região mais quente do planeta. Tem também a região polar, que fica numa região de latitude elevada, ou seja, acima do Círculo Polar Ártico e acima do Círculo Polar Antártico. É a região mais fria do planeta, onde nós temos temperaturas médias muito baixas. E nós temos a região temperada, que fica na região de média latitude, que fica, no caso do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, tá? Pega aquela região ali dos Estados Unidos, Europa, grande parte da Rússia, do Japão, tá? E nós temos a zona temperada do sul, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ok? Então você tem 3 zonas climáticas no planeta: a zona tropical em baixas latitudes, que é a zona mais quente; a zona temperada de médias latitudes, que é mais fria do que a região tropical, mas é mais quente que a região polar, que fica em áreas de latitude elevada, onde o clima é muito rígido no que diz respeito ao frio, tá? E aí, baseado nisso, você vai observar aqui as massas de ar e vai ver qual que é a opção correta. E aí a letra A fala o seguinte, ó: a W, ela aqui, ó, representa a massa equatorial atlântica de ar quente e úmido, responsável pela grande umidade na Amazônia. Não, gente, a W representa a massa equatorial continental, não a massa equatorial atlântica. Então essa está errada. B. Y, aqui a Y, está aqui embaixo, indica a massa polar atlântica que se desloca a partir do sul em direção ao norte do território brasileiro e tem como característica a presença de ar frio, podendo atingir a região centro-oeste no inverno. Isso aqui é a nossa resposta.
a massa polar aqui, Y, é conhecida como massa polar atlântica. Ela se desloca do Polo Sul aqui, vai se locomovendo pelo centro-oeste e chega muitas vezes na região norte do Brasil. E ela é capaz de levar para essas regiões um fenômeno chamado friagem, que é a queda de temperatura de forma brusca na região ali. Porque, como a gente sabe, tanto a região centro-oeste como principalmente a região norte são regiões muito quentes, tá? Então, essa massa de ar aqui, a Y, ela é sim a massa polar atlântica. Mas vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. C. A massa Z, que é essa aqui, que é a massa tropical continental, até aí está correto, que tem como característica a presença de ar quente e úmido, ocasionando alagamentos no centro-oeste no inverno. Como eu disse para vocês, só a massa equatorial continental, que nessa figura está representado pela letra W, é que traz umidade mesmo saindo do continente. Então, a letra Z realmente ela representa a massa tropical continental. No entanto, pelo fato dela ser uma massa continental, ela não traz umidade. A atuação dela é para trazer ar seco. Então, essa não pode ser. Letra D, X, o X está aqui em cima, ó, indica a massa equatorial continental de ar quente e seco que atua no nordeste do litoral brasileiro. Não, essa aqui é a massa equatorial atlântica de ar quente e úmido que atua no litoral do nordeste brasileiro, tá? Aqui é a massa equatorial atlântica, não a massa equatorial continental. A massa equatorial continental está aqui, ó, na floresta amazônica, por isso que ela é úmida. E para finalizar tem a letra E, V, que você está vendo aqui, representa a massa temperada atlântica de ar frio e seco que atua no sul do litoral brasileiro. Não, essa aqui é a massa tropical atlântica de ar úmido e quente, tá? Então, por isso, a nossa resposta é a letra B, ok?